Alunos, o tema de matemática de hoje corresponde ao início do PET volume 3, que é o tema Geometria Analítica. Geometria Analítica é o estudo da geometria no plano cartesiano. Plano cartesiano, eixos ortogonais, que é o eixo horizontal x e o eixo vertical y. O tópico, então, ele corresponde a calcular as distâncias entre dois pontos, por exemplo, no plano cartesiano, e utilizar essa distância para calcular o perímetro de um triângulo, que é o caso do problema que nós iremos trabalhar hoje. Então vamos ao problema. Determine o perímetro do triângulo ABC representado abaixo. Então nós temos um sistema de coordenadas cartesianas, que é um sistema de eixos horizontal x e vertical y, e nós estamos querendo determinar o perímetro desse triângulo. Perímetro, na verdade, é ao você calcular as medidas dos lados de uma figura geométrica e, a partir das medidas desses lados, você somar essas medidas e determinar o contorno, a medida do contorno dessa figura. Então, para calcularmos o perímetro desse triângulo, nós vamos calcular três distâncias. São as distâncias AB, que é a distância entre o ponto A e o ponto B, a distância BC, que é a distância entre o ponto B e o ponto C, e a distância AC, que é a distância entre o ponto A e o ponto C. Calculadas essas distâncias, nós iremos somar o valor delas para obter assim o perímetro. Só que para calcularmos as distâncias de cada um desses segmentos, por exemplo, distância AB, nós iremos utilizar uma forma a determinar a medida desse comprimento. A distância AB ela é dada por uma forma xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Nós vamos usar essa fórmula para determinar a distância que há entre o ponto A e o ponto B. Então nós vamos substituir as coordenadas desses pontos nessa fórmula. O ponto A, a coordenada dele é formada pela abscissa ou o valor de x, que é o 3, e o valor de y, que é o 2. Então o ponto é 3 e 2. O ponto B ele é formado pela abscissa do ponto B, que no eixo x é menos 1, e pela ordenada do ponto B, que no eixo y vale 5. E o ponto C é formado também pela abscissa no eixo x, que é o menos 3, e pela ordenada no eixo y, que é o menos 6. Então vamos calcular a distância AB, utilizando a fórmula distância AB é igual a raiz quadrada xa, ou seja, a abscissa do ponto A vale 3, menos xb, a abscissa do ponto B vale menos 1. Só que nós temos um menos aqui da fórmula. Então a combinação do menos da fórmula com menos do menos 1 ficará mais 1 elevado ao quadrado. Mais o ya, o valor do y do ponto A é o 2, porque o y corresponde ao segundo valor da coordenada. O primeiro é o x e o segundo é o y. Então, o ya vale 2, menos o yb, o y do ponto B vale 5, elevado ao quadrado. Vamos fazer essa continha aqui e nós vamos obter o seguinte: 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado mais 2 menos 5, menos 3. Menos 3 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Menos 3 ao quadrado, base negativa com expoente par positivo. 16 e 9, 25. Raiz de 25, nós vamos obter 5. Então, a distância entre o ponto A e B vale 5. Da mesma forma, nós vamos calcular a distância entre os pontos B e C. A distância do B e C também é dada pela mesma forma, só que no valor de x, no lugar de xb, nós vamos utilizar xc. Distância de BC vai ser xb menos xc ao quadrado, mais yb menos yc ao quadrado. Na verdade, as coordenadas correspondem às coordenadas BC. Então, vamos lá na figura e vamos olhar. Quem que é o xb da figura? Ou seja, a abscissa do ponto B vale menos 1. Menos. Quem é o xc? A abscissa do ponto C vale menos 3. Então, vai ser menos da fórmula com menos do valor menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado mais yb, o y do ponto B, vale 5. Então, será 5 menos yc, o yc
vale menos 6. Mas quando nós fizermos a combinação do menos da fórmula com menos do menos 6, ficará mais 6 elevado ao quadrado. Vamos fazer a combinação aqui de sinais e nós vamos obter assim, ó, menos 1 mais menos vezes menos dá mais. Então, mais 3 elevado ao quadrado, mais 5 mais 6, 11, 11 elevado ao quadrado. Menos 1 mais 3 dá 2. Então, ficará 2 ao quadrado mais 11 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 11 ao quadrado, 121. 4 mais 121, 125. Bom, a raiz de 125, a raiz quadrada de 125, ela não é exata. Então, nós temos que fazer a fatoração do 125. 125, ele pode ser decomposto em raiz quadrada de 25 vezes 5, porque 25 vezes 5 é 125. Só que raiz de 25 nós já conhecemos, que vale 5. Raiz quadrada de 25, 5. O 5 continua dentro da raiz. Então, qual que é a distância entre BC, a distância do ponto B ao ponto C? Vai ser 5 vezes raiz de 5. Falta determinar agora a distância AC. Para determinar a distância AC, nós vamos usar a mesma fórmula, só trocar o valor das coordenadas. Então, será XA menos XC elevado ao quadrado mais YA menos YC elevado ao quadrado. XA, nós já sabemos que a abscissa do ponto A vale 3. Então, raiz quadrada, né? Menos XC, nós já sabemos que a abscissa do ponto C vale menos 3. Então, menos da fórmula com menos do menos 3 será mais, combinação de sinais, elevado ao quadrado, mais YA, o Y do ponto A vale 2. YC, o Y do ponto C vale menos 6. Então, menos da fórmula com menos do menos 6 ficará positivo. Então, mais 6 elevado ao quadrado. Agora, 3 mais 3, 6. Então, ficará 6 raiz quadrada de 6 ao quadrado, mais 2 e 6 dá 8, mais 8 elevado ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64. 36 mais 64 dá 100. Raiz quadrada de 100 vai ser 10. Nós só calculamos as 3 distâncias. A distância AB, a distância BC e a distância AC. Só que está pedindo o perímetro. E o perímetro da figura ele é obtido somando as 3 medidas. Então, o perímetro é representado pela expressão 2P. Então, vai ser o valor de quem? Da distância AB mais a distância BC mais a distância AC. Vamos substituir os valores. Distância AB, nós já calculamos lá em cima que vale 5, mais distância BC, calculamos também que vale 5 raiz de 5, mais a distância AC, que calculamos também que vale 10. Só somar os valores da expressão, lembrando que nós temos que somar valores que são do mesmo tipo, semelhantes. Eu posso somar 5 mais 10. 5 mais 10 dá 15. 15 mais. O 5 raiz de 5 é de outra natureza, ou seja, é uma expressão diferente. Eu não posso somar 5 raiz de 5 com 5, nem 5 raiz de 5 com 10. Eu só posso somar coisas semelhantes. Por isso que eu somei 5 mais 10, que deu 15. E vou conservar os 5 raiz de 5. Então, qual que é o perímetro do triângulo ABC? O perímetro do triângulo ABC vai ser dado por 15 mais 5 raiz de 5. Se for uma questão de Enem ou de um concurso e pedir, por exemplo, simplesmente a representação, a resposta é essa. Porém, se for para calcular um valor em decimal, você teria que calcular o valor da raiz de 5, multiplicar esse resultado por 5 e depois somar com 15. A aplicação de geometria analítica do cálculo da distância entre pontos na aplicação de um perímetro de um triângulo. Eu espero que vocês tenham compreendido. É uma matéria bastante conceitual. Em breve nós postaremos uma outra questão resolvida.